Abre aí sua Bíblia. Romanos 8, 26. Eu estou lendo versão NVI. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda porque não sabemos como orar. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo está nos contando de um socorro que é dado aos crentes pelo Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está nos contando que o crente não está sozinho. E ele está falando que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, vai socorrer o crente em 3 áreas específicas. A primeira área que o Espírito Santo vai socorrer o crente é nas fraquezas. Eu não sei se você sabia, mas você tem fraquezas. Talvez seja bom para outra pessoa ouvir isso. Então toque em alguém perto de você, você que está online também, toque em alguém perto de você e diga assim: você tem fraquezas. O Espírito Santo vai nos ajudar na área das fraquezas. O Espírito Santo vai nos ajudar na área do desconhecimento do sobrenatural. Ele diz: nós não sabemos como convém orar, qual é a forma certa de orar. E no texto grego, essa palavra não saber tem a ver com um desconhecimento das questões sobrenaturais. A palavra grega, por trás desse não sabemos, o Espírito Santo vai nos ajudar naquilo que a gente não sabe. A ideia grega é de que existem coisas que não conseguimos alcançar com os nossos sentidos. Existem coisas que não dá para ver com os olhos, existem coisas que não dá para ouvir com os ouvidos, que não dá para cheirar com o nosso olfato, que não dá para perceber com o tato, que não dá para experimentar no paladar. Existem coisas que os nossos 5 sentidos não alcançam. Quando o português diz, não sabemos como orar, ele está dizendo, não sabemos lidar com o sobrenatural, porque os nossos sentidos nos paralisam. E o Espírito Santo vai nos ajudar nessa segunda coisa. Tem uma terceira coisa, que o texto diz que o Espírito Santo intercede por nós. Interceder tem a ver com se colocar perante alguém para representar a gente. Interceder acontece muito quando alguém está encrencado em alguma situação, encrencado na política, encrencado nos negócios, encrencado, e a situação vai ficar difícil para o lado dele, mas ele conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém. Então ele procura esse alguém que conhece alguém e fala assim, intercede por mim lá, conversa lá para mim, porque você mesmo não conversa, porque eu não tenho moral para conversar. Interceder por alguém tem o sentido de alguém tem moral para falar por mim. O Espírito Santo nos ajuda nessas 3 coisas. Ele auxilia nas fraquezas, porque a gente tem fraqueza. Ele nos ajuda naquilo que a gente não consegue alcançar, porque a gente não entende. E ele nos representa quando a gente precisa de alguém intercedendo por nós. Para você entender essas 3 áreas, primeiro você tem que entender quem é o Espírito Santo. Depois você precisa entender em que contexto Paulo está falando isso. Então vamos entender quem é essa pessoa que vai nos ajudar nessas 3 áreas. Eu quero que você compreenda que quando você perceber quem é o Espírito Santo, e quando você perceber o contexto no qual Paulo está falando isso, essas 3 áreas vão fazer mais sentido. Então, vamos começar por
quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é alguma coisa, ele é alguém. E o Espírito Santo, ele foi deixado no mundo no lugar de Jesus. E ele tem acesso ao mundo desde que o mundo é mundo. Gênesis capítulo 3, aliás, capítulo 1, segundo versículo de Gênesis, diz que a terra ficou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo, então, vem a operar no mundo, no momento em que houve caos. Quando o planeta, a criação inteira, por alguma razão que não nos convém falar agora, toda a criação entrou num caos profundo. A minha interpretação é de que foi na mesma época em que Satanás caiu e houve uma desgraça na terra, um cataclismo nesse planeta por causa da queda de Satanás. Então, a criação inteira ficou sem forma e vazia, e então o Espírito de Deus estava lá, pairando sobre a face do caos, sobre a face da escuridão. Aquele lugar onde não havia luz, o Espírito estava lá. Então o Espírito Santo não é novo, ele já estava atuando desde sempre, porque ele é alguém que faz parte da Trindade. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é alguém que faz parte da divindade desde sempre. Mas o Espírito Santo vem se manifestando nas Escrituras e se mostrando para nós em vários momentos. Ele aparece no Velho Testamento trazendo socorro, trazendo a palavra, inspirando os profetas. Mas então, um dia, o Espírito Santo faz Jesus vir ao mundo, porque foi o Espírito Santo que fecundou um óvulo no ventre de Maria, uma virgem, para que Jesus nascesse. E então Jesus nasce. E Jesus agora estava no mundo de um outro jeito, porque o Espírito Santo estava agindo, fazendo intervenções. Jesus entrou no mundo não fazendo uma intervenção. Jesus entra no nosso planeta. Jesus também era Deus. Deus, o Filho, virou carne e veio habitar entre nós. Mas Jesus não veio à existência quando ele nasceu. Jesus sempre existiu. Ele só entrou no mundo. A gente vê muitos textos, por exemplo, o apóstolo João, falando sobre Jesus, diz que no princípio Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas agora, esse Jesus que sempre existiu, ele virou carne. E você podia encontrar Deus em carne e osso andando por aí naquela época. Jesus estava no mundo, sendo Deus, alguém de carne e osso caminhando por aí. Jesus viveu o seu ministério, viveu uma vida. Aos 33 anos, Jesus foi crucificado, porque Ele mesmo quis. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou para salvar vocês. Jesus morreu porque Ele queria morrer por nós. 33 anos, Jesus vai sair do mundo. E aí Ele reúne os seus discípulos e diz para eles assim: eu vou orar ao Pai, e o Pai vai mandar um outro Consolador, o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo ganharia um novo papel. O mesmo Espírito Santo que desde Gênesis capítulo 1, ele estava se mostrando interventor, um socorredor na vida do povo de Deus, sempre que o povo precisava. Agora, o Espírito Santo ia ter um outro papel, que é o papel de consolador. O Espírito Santo, nesse papel de consolador, ele vem fazer o mesmo papel que Jesus faria. Quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro consolador, o termo outro significa que o Espírito Santo viria para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. E o que é que Jesus fazia? Jesus estava por ali para ajudar os discípulos nas confusões, nas necessidades deles, para ajudá-los a se tornarem cada vez mais crentes, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais envolvido com Deus. E Jesus está dizendo: eu vou embora. Vocês vão sentir minha falta, mas não vão sentir muita falta, porque eu vou mandar outra pessoa para fazer na vida de vocês
o que eu faço. O Espírito Santo agora, a partir do ponto estabelecido em Atos capítulo 2, quando ele faz uma manifestação sobrenatural na cidade de Jerusalém, sobre a vida dos discípulos, agora, ele faz um outro papel. Ele faz agora o papel que Jesus fazia. Ele vem para estar com a gente. Sabe, muitas vezes, os discípulos não sabiam o que fazer da vida, então eles batiam na porta de Jesus para perguntar para Jesus: Senhor, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente conserta isso? E Jesus sempre dava um jeito. Duas ocasiões importantes que os discípulos bateram na porta de Jesus. Uma foi quando Pedro foi cobrado. O cobrador de impostos bateu na porta de Pedro, falou: Pedro, você não pagou o imposto. E Pedro ficou pensando: como é que eu vou pagar o imposto? Eu não tenho dinheiro, agora eu estou trabalhando de tempo integral. Estou na obra, não tenho dinheiro para pagar o imposto, mas você é cidadão só, então tem que pagar o imposto. Pedro não sabia o que fazer. E Pedro foi procurar Jesus e falou: Jesus, eu estou com muita raiva. Está com raiva por quê, Pedro? Porque eu não estou trabalhando, não estou ganhando grana, e o cobrador de imposto veio bater na minha porta. E Jesus falou: é só isso? Só. É só imposto que você quer? Só. Então, pega ali o anzol, vai ali no mar da Galileia, pega o peixe. O primeiro peixe que você pegar, pode olhar dentro dele, que vai ter uma moeda. E você vai pegar essa moeda e vai pagar o seu imposto. Ah, falando nisso, paga o meu também que vai dar. Jesus fazia a vida ficar leve. Aquelas coisas que pesavam o clima, que tensionava, quando chegava, falava para Jesus: ah, é isso? Ah, tá bom, tá resolvido. Uma outra ocasião, que parece muito com isso, os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, da além do mar da Galileia para aquém do mar da Galileia. E Jesus deitou na popa do barco e começou a dormir. E aí, enquanto eles começavam a remar na direção do outro lado, o tempo mudou. O mar da Galileia, de vez em quando, dá esse tipo de coisa. É alguma coisa inesperada. Começa uma tempestade do nada e o mar parece outra coisa. Talvez por isso eles passaram a chamar aquele lago de água doce de mar. Porque é um lago de água doce, tranquilo, sossegado. Se você nunca viu uma tempestade no mar da Galileia, e você olhar o mar da Galileia normal, tranquilinho, você não acredita nas divulgações, nas falas das pessoas que viram. Não dá para acreditar, porque é um mar tranquilo. Mas, por alguma razão, de vez em quando, começa uma tempestade e o mar empola. E faz ondas enormes. Jesus está ali, né, dormindo. Os discípulos começam a lutar contra uma grande tempestade no mar. E de repente, alguém se lembra: mas cadê Jesus? Melhor hora para você se lembrar de perguntar cadê Jesus é no meio da tempestade. E alguém diz: não sei, a última vez que eu vi ele estava dormindo. Dormindo aonde? Lá na popa do barco. Corre lá. Provavelmente foi Pedro que foi. Jesus estava dormindo, roncando, e o mar estava empolado. Acordaram Jesus: mestre, você não se importa que a gente esteja morrendo? Jesus acordou, espreguiçou e falou: mas qual é o problema? Olha a tempestade. A tempestade. Mar, acalma-te. Vento, cala-te. Era só isso? Só isso. Jesus pergunta para eles: eu só queria saber uma coisa. Por que vocês são tão incrédulos? O texto não diz isso, mas eu aposto 10 contra 1 que Jesus voltou para a popa e foi dormir de novo. Porque eu ia dormir de novo se fosse eu. Esses dois episódios, o episódio em que Jesus manda Pedro pescar para pagar o imposto,
O episódio em que Jesus dá comando para o mar cessar, ajuda a gente a entender como Jesus intervia na vida dos seus discípulos. E aí um dia Jesus vai embora. Ele não vai estar lá mais quando o cobrador de imposto aparecer. Um dia Jesus vai embora. Ele não vai estar lá mais quando o mar empolar. Mas ele disse, fica tranquilo, eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. O Espírito Santo é esse consolador. Mas escuta isso, significa que eu e você temos hoje à nossa disposição a mesma coisa que os discípulos tinham. Com a diferença que Jesus estava preso num corpo, e porque ele estava preso num corpo, ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Que o Espírito Santo não está, porque ele não está preso num corpo. Porque ele não está limitado. O Espírito Santo consegue estar aqui com a gente agora, cultuando, incendiando o nosso culto, vivificando o nosso culto. O que a gente faz aqui, cultuando, cantando, adorando, ministrando, recebendo a palavra, o Espírito Santo faz esse mover aqui, chegar diante de Deus como uma coisa viva, santificada, pronta para ser recebida como culto pelo Pai. Mas ele consegue estar aqui, fazendo isso. E ao mesmo tempo, ele está em todas as outras igrejas agora, fazendo exatamente a mesma coisa. E nenhuma delas fica no prejuízo. Porque ele não divide. Ele está operando o poder que nós conhecemos como onipresença divina. O Espírito Santo consegue estar 100% aqui, 100% completamente aqui, todo aqui, com sua atenção inteira aqui, e ao mesmo tempo, ele também está 100% no outro lugar, fazendo a mesma coisa. Ele consegue estar em todos os outros lugares. Mas eu quero chamar a sua atenção, não para a coletividade, mas para a individualidade. Esse Espírito Santo, que consegue estar presente e disponível para um monte de pessoas ao mesmo tempo, ele consegue estar total e completamente disponível para você, para fazer esse papel de ser o Consolador como Jesus era. O Espírito Santo está disponível para os crentes. E quando você entende quem é Ele, então faz mais sentido a fala do apóstolo Paulo. O Espírito Santo faz 3 coisas por nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos socorre, porque nós não entendemos o funcionamento do mundo espiritual. A gente não sabe orar como convém. Os nossos 5 sentidos nos embarreram para que a gente não lide com o sobrenatural como devia. E Ele ainda intercede por nós diante do mundo espiritual. Entender o Espírito Santo ajuda isso a ficar mais claro. Mas tem uma outra coisa que vai ajudar isso a ficar mais claro. O texto do versículo 26 começa com a seguinte frase: da mesma forma. Talvez você não tenha notado isso no versículo 26. Outras versões podem ter uma variação dessa afirmação, mas é mais ou menos a mesma coisa. O versículo 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Então essas 3 coisas que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, ela está linkada com alguma coisa anterior, porque ele diz da mesma forma. Para você entender o da mesma forma, você precisa entender o contexto. Do que Paulo estava falando quando ele disse que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas? O assunto de Paulo começa no versículo 18, quando Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Qual é o assunto no qual Paulo insere o fato de que o Espírito Santo vai ajudar você nas suas fraquezas, que o Espírito Santo vai ajudar você na sua dificuldade de perceber o mundo espiritual? Em qual assunto Paulo insere o fato de que o Espírito Santo vai interceder por você? O assunto de Paulo
era uma demanda, uma confusão mental que os crentes de Roma enfrentavam quando eles tinham que lidar com dois mundos. O mundo cotidiano, cheio de sofrimentos, e o mundo futuro, cheio de bênção. Para o romano racional, para o romano cuja mente girava em torno de o que eu posso fazer para fazer a vida funcionar. Para os romanos, para a mente romana, um homem de valor é um homem que realiza. Para os romanos, não fazia sentido que o rei deixasse o trono para o seu filho, que não trabalhou para merecer. Para os romanos fazia muito mais sentido que o governo ficasse para o general que lutou pela nação, que pagou o preço. Eles eram gente que faz, que realiza. Para os romanos, não faz sentido que eu sou de Deus, que eu vou morar no céu com Jesus, que Deus planejou um céu maravilhoso para mim, mas eu tenho que sofrer agora. Onde está Deus que me deixa passar por uma vida de sofrimento agora, se Ele planejou uma vida de salvação eterna? E aí no versículo 18 ele diz assim: os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. O que Paulo está tentando resolver na mente desses crentes romanos, que sim, é verdade, tem uma glória separada para nós no futuro, mas também é verdade que nós estamos num mundo cheio de sofrimento agora. As duas coisas não se contradizem, Paulo estabelece. Paulo está resolvendo o medo que os crentes têm de o sofrimento de agora ser uma garantia de que não tem nada do lado de lá. Porque se Deus é poderoso, se Deus é grandioso, se Deus é bom para garantir uma vida lá na frente abençoada, por que agora está doendo? Por que agora eu estou sofrendo? Por que agora Ele não me mostra o que Ele tem de bom lá? E aí, Paulo, nesse texto, a partir do versículo 18, ele começa a fazer uma explicação. Por que sofre agora? E por que não vai sofrer depois? Agora, Paulo explica, nós sofremos porque a natureza, é a sequência do texto, versículo 19, ele começa a explicar isso. A natureza criada está sujeita à maldição por causa daquele que a sujeitou. O que Paulo está explicando é que quando Adão pecou, ele deu a Satanás acesso à terra. E toda a maldição que opera em Satanás, naquela natureza horrível que está nele, alcançou a terra, e a partir de então, a terra tem o mal. Lembra que Paulo está explicando esse assunto. Quando ele fecha o assunto e deixa claro, nós estamos sofrendo porque a terra está amaldiçoada. Mas quando a gente sair dessa terra e for morar no céu, não tem maldição lá. Apocalipse 21 diz que lá não tem choro, não tem dor, não tem morte, porque as primeiras coisas já passaram. Quando Apocalipse diz que as primeiras coisas já passaram, o que ele quer dizer é que esse tempo de maldição que veio de Satanás através de Adão e operou no nosso mundo e traz sofrimento para todo mundo que está aqui. Aliás, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, dá para vencer o mundo porque eu venci. Quando Jesus disse no mundo tereis aflições, ele está dizendo que a razão por que tem sofrimento é porque você está no mundo. Se você não estivesse no mundo, você não estaria sofrendo. Esse mundo, que Paulo explica em Romanos 8,19, no texto que a gente está trabalhando, que foi amaldiçoado desde Adão, esse mundo tem sofrimento. Ninguém vive aqui sem sofrer. Desculpa se eu a te contar. Não queria te contar uma má notícia dessa. Mas a razão por que você sofre é porque você está no mundo. E aí, depois que Paulo deixa isso bem claro, ele começa a falar sobre esperança. Ele disse, é nessa esperança de que esse tempo de sofrimento, esse tempo de maldição vai passar, e a gente vai viver um tempo melhor, nessa esperança é que nós fomos salvos. E aí ele diz,
Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança é algo que você não vê e com paciência aguarda. Esse é o assunto. Paulo estava falando então da esperança que a gente não vê, mas a gente agarra nela com fé, sabendo que eu vou sofrer um pouco mais. Enquanto eu estiver nesse mundo, vai ter um pouco de sofrimento. Mas eu tenho uma esperança invisível. Eu tenho uma certeza que eu decidi ter, que o tempo do sofrimento vai passar e que Deus preparou alguma coisa muito melhor para mim. Esse é o assunto. E é nesse assunto que Paulo diz assim: semelhantemente. Porque a palavra semelhantemente está ligado à esperança. Na verdade, a palavra semelhantemente, que o texto, na versão NVI, apresenta como da mesma forma. Algumas versões aparecem semelhantemente. Esse texto diz, da mesma forma o quê? Da mesma forma que a esperança que nós temos no futuro é uma esperança invisível. Da mesma forma que a esperança que a gente tem no futuro é uma esperança que nós não podemos comprovar nas nossas circunstâncias, porque as circunstâncias estão debaixo de uma terra amaldiçoada por Satanás, amaldiçoada pelo pecado de Adão, por isso tem sofrimento no mundo. Da mesma forma que o que nós temos para o futuro é algo invisível, ele disse, a gente tem uma outra coisa invisível, a gente tem uma outra coisa não palpável, positiva, para o tempo presente. Do mesmo jeito que a esperança é invisível, o Espírito Santo é invisível e Ele está com a gente aqui agora. Portanto, o assunto de Paulo nos empurra para perceber que Deus previu que depois da sua conversão, depois que você aceitasse a Jesus, você ia viver numa terra amaldiçoada e você ia lidar com problemas e com dificuldades todo santo dia. Deus não descuidou desse ponto. Deus não deixou de perceber que você ia se converter, ia se tornar uma nova criatura, ia nascer de novo, ia ser filho de Deus, ia estar a caminho do céu, mas ainda morando no mundo amaldiçoado. Você é de Deus, você aceitou Jesus, você está cheio do Espírito Santo, você está caminhando dia a dia para morar com Jesus no céu. Mas você ainda está num mundo amaldiçoado, perdido, cheio de dificuldade. É por causa de estar nesse mundo que essas três coisas acontecem e precisam da intervenção do Espírito Santo. Porque você está no mundo amaldiçoado, você tem fraquezas. E aí Paulo diz, fica tranquilo, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas.